Mas, voltando um pouco antes de chegar no acidente, a gente noivou com quanto tempo de relacionamento? 5 anos, né? 5 anos. 5 anos a gente noivou. E aí, marcamos o casamento para uns 2 anos depois. Isso. Foi isso, né? Bastante tempo, né? Pra poder se Sim, programar, tudo também. exatamente. E aí que começa Vocês toda... queriam fazer festão, E, então, aí que conta. começa todo o porém. Eu sempre sonhei em casar, entrar de noiva na igreja, tudo isso. E fechamos o nosso casamento. Estávamos vindo de uma crise financeira muito grande, porque a gente quebrou 3 empresas. Nossa. Sim. Então, a gente quebrou... Qual foi? A esmalteria, né? A gente tinha uma esmalteria, quebramos a esmalteria em 2015. 2015 quebramos a esmalteria, depois ele quebrou uma empresa de lavar rápido de carros, Estética automotiva. estética automotiva, e tem mais alguma aí no meio que eu não vou me lembrar agora. E vocês trabalhavam juntos nessas Na empresas? esmalteria, sim. Na Nas esmalteria, outras era sim. mais ele que organizava. Ele... Na época da esmalteria, tudo mudou financeiramente falando, começou a crise financeira, né? Sim. Porque ele saiu do emprego dele, que ele é analista de sistemas. Acho legal você falar essa parte. Sim. Trabalho com... O pessoal conhece de cloud, né? De informática. E trabalhei durante 12 anos, né? Com isso, né? Caramba. Na verdade, eu vim trabalhando com informática até evoluir para a parte de cloud, essas coisas que hoje em dia trabalha muito. Cloud é tipo assim, hoje em dia você tem... Você não pega seus arquivos e guarda no Google? Sim, Sim, é certo. mais ou menos isso. Antigamente você guardava no pendrive. Hoje você Entendi. guarda no Google, né? Entendeu? Então era mais ou menos nisso que você Isso, trabalhava. trabalhava por trás disso, entendeu? Era tipo numa empresa mesmo. Trabalhei em várias empresas, tipo a Editora Abril, na HP, Que entendeu? legal. E aí você trabalhei no meio que Zap prestava Móveis. serviço para essas empresas, como se fosse assim? É Não, fui contratado mesmo. funcionário. Contratado. Entendi. E aí... Nossa, era diferente, né? É, Não costuma, a gente não costuma ouvir muito, É né? mais, é mais, como fala, assim, sem ter carteira assinada, né? Entendi. Não, tem algumas que essa são, área, né? alguns são PJ, né? Isso, Entendi. PJ. PJ você é com carteira assinada. E aí começou a declinar a nossa vida e começou tudo meio que a gente achar que dava errado, dar errado. Porque aí ele foi mandado embora em 2015, 15, pedi pra sair, na verdade. E aí nós montamos a esmalteria com o dinheiro da rescisão, aí quebramos. E aí eles sem trabalho, roubaram o nosso carro comigo Meu dentro, a mão Deus. armada. Na época, perdemos o carro, estávamos com dívida da esmalteria, ele estava sem trabalho. E aí que começou a primeira crise, que é a crise financeira. Mas não abalou o relacionamento, mas estressa. Estressa, não deixa a gente adianta. chateado, preocupado. Foi o primeiro problema que tivemos no relacionamento. Sim. Quando tudo começou a andar ao normal, que foi na última empresa dele antes do acidente, aconteceu de marcarmos o casamento. Então, marcamos o casamento e aí ele já estava tocando no sertanejo à noite, né? Para poder tava ter uma bem renda já. a mais, porque como vocês estavam nessa situação financeira complicada, Nessa época já estava um pouco melhor. já estava melhor. Já tava entendi. melhor. Mas é isso aí, Gabi, era por conta disso. Era Não pra ter uma era. boa renda a mais. Obrigado, viu? É que Era ele isso, eu sempre falei isso aí. Eu falava, isso não Aí, é ó, trabalho. cabeça boa, tá vendo, gente? Eu não considerava isso como trabalho. Mas ganhava bem, pelo menos, um pouquinho? Não ganha. Ele tava tirando muito bem. Tava tirando bem, né? Ele tirava o dinheiro do trabalho, Só que não mas era uma coisa que tava deixando você satisfeita ali. me deixava. O que eu não gostava mesmo é que existem algumas mulheres na noite que, meu Deus, são piores do que homens, gente. Meu Deus do céu, mulheres, não façam isso. Não pode. Aliança, distancia, por favor. Pelo contrário, elas aproximam, gente. Viu, aliança? Acho que a aliança é para raio. É, né? É. Parece, né, cara? Não é, menino? É incrível, né? Aí Ainda mais ele... quando toca, né? Acho que elas... Não, então, cria-se um cenário de uma pessoa, assim, que precisa ser alcançada de uma forma que elas ficam loucas, né? Nossa. É. E aí ele começou a tocar na noite. E você essa não ia época com ele? Ia, mas eu não ia muito. Eu ia, tipo, de fim de semana, Entendi. porque eu estudava na época, né? Você fazia o quê? Direito. E aí, ele tocou um tempo, começou a renda melhorar, marcamos o casamento, e aí isso foi virando muito sério, né, sobre a sua dupla, e Sim. foi aí que aconteceu o acidente, né? Foi. Você voltando do show. Voltamos de um show.
E aí foi que eu. E você tava em casa, não foi com ele no dia. Então, vamos fazer uma retrospectiva disso, que isso é uma coisa que mexe um pouco comigo, assim, eu consigo falar sobre isso, porque... Mas se não quiser também, tá Não, tranquila. eu falo tranquilo, Então assim, tá. não tem problema nenhum com isso. Algumas coisas no meio do caminho me ferem, Uhum. mas eu tento superar, assim. Como eu disse, eu tive sempre o sonho de casar, entrar como noiva na igreja, o sonho de algumas mulheres, não sei todas, mas algumas, esse era um dos meus sonhos. E quando a gente fechou, assim, eu nem acreditei, né? Falei, meu Deus, não é possível, eu vou casar. E aí ele começou a tocar, começou a dar muito certo. E, e aí, nesse dia, ele tinha sido mandado embora do emprego Sim, tinha saído do há Zap. um mês, mais ou É, menos, e isso. estava em busca de novas oportunidades. Nesse dia do acidente, foi o quê? Domingo, dia dos pais, você foi para a igreja Isso. e fez uma oração na igreja. Foi, Fala isso que é foi. legal. Que nós somos de berço evangélico. Não Uhum. nascemos no evangelho. Ele nasceu no evangelho, Uhum. eu não, né? Minha família era católica, depois eu fui para a igreja. E aí nós estávamos numa época assim que eu precisava, eu sentia a necessidade de voltar para a igreja, mas não tinha forças. Eu não sei se você tem alguma religião. Sim, eu que nem você, eu nasci no católico, depois foi eu fui pro- pro evangélico. E sua mãe Mesma é? coisa. Todo Minha mundo? mãe é católica. Ah, Mas minha família inteira, assim, praticamente, minha avó era católica, eu nasci no catolicismo. sim. Só que aí depois eu cresci, eu comecei a me identificar mais na igreja Ah, evangélica, que legal. na forma de culto. Hoje em dia eu não tô Não indo frequenta. muito, mas eu pretendo voltar, se Ah, Deus é quiser. bom, é bom. Precisa. Deus é sempre o caminho, né? Sim, O com caminho certeza. certo. Não me distanciei de Deus, mas eu, Sim, eu da parei de religiosidade. frequentar a igreja em si, mas meu relacionamento com Deus, assim, nada mudou. Mas eu sinto falta de, tipo, assim, estar dentro Sim, também, sim, sabe? Eu comento que meu relacionamento com Deus é como se fosse meu amigo. Não Isso. deixa de falar o dia inteiro, não sei o que e tal. É legal. Mas você estar na igreja É diferente, é né? diferente, sim, com certeza. É E diferente. aí você fez uma oração na igreja, então, no dia do acidente. É porque é Um dia incrível, antes, na um verdade. dia Um antes. Porque é Caraca. incrível, assim, eu tava correndo muito, né? Então, como de quinta a domingo, eu praticamente não dormia. Uhum. Eu trabalhava na área de informática e tocava à Tocava à noite. Nossa, que loucura, né? A Loucura. gente não se Medo. via, a gente não se via mais. Aí que eu te falo que começou a não ficar legal, porque a gente já não se via. Entendi. E aí ele falava que era trabalho, eu não conseguia identificar como trabalho, eu achava que era zoeira, porque a hora que eu pegava o Instagram e olhava, ele tava lá tomando cerveja com os amigos, entendeu? Eu falei, pô, que trabalho é esse? Que depois fica tomando cerveja? É. Quando não, as menininhas postando, Ai, tudo meu junto, Deus. abraçado, eu falei, poxa, mas tá me Dá mais tirando, né? segurança, né? Ele não sabe o que ele tá mexendo aí. Pôr minhas garrafas pra fora, ele vai ver, né? Eu não sabia a força que você tinha, né? Olha, Verdade. Hoje ela me pega no colo. tá vendo? Então, e aí, mas eu tava muito correria, mas mesmo assim eu tava meio que sentindo um vazio dentro de mim. Uhum. E ela sempre falava, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, e aquilo tava... Depois começou a me incomodar um pouco mais o sertanejo, né? E aí eu peguei, no domingo que eu tava no Dia dos Pais, na igreja, e falei, Senhor, eu quero sair do sertanejo. Mas não sei como. Eu já estava bem envolvido. Inclusive, no próprio Villa Country, tinha um contato lá dentro, que é um verdade. amigo lá, né? Que ele já estava sondando a gente, porque a gente tocava em uma outra balada um pouco mais conhecida na Zona Leste ali, chama Mavá. E aí e a gente tocava lá, e aí o cara falou assim pra gente, pô, eu tô de férias agora, e quando eu voltar de férias, vocês vão tocar aqui com a gente no Villa Country. Então já tava meio que o Já pé tava dentro do Villa Country. combinando uma coisa já mais longa, né? Já, Entendi. mais séria, né? Já mais séria mesmo, né? Então, Aí ele fez essa oração fiz no essa oração no domingo. E domingo. você já não estava mais contente com. Não tava tão com isso, contente mais, entendi. né? E aí, na segunda-feira, eu sofri um acidente. Nossa. Como foi do domingo pra segunda? Fui pra igreja com ele foi tocar nesse Mavá no domingo e eu não ia geralmente vê-lo tocar quando era dias que eu precisava trabalhar no dia seguinte ou que eu precisasse estudar, eu não ia. Mas nesse dia eu falei, eu vou ver você tocar. E aí fui com ele. E aí é uma coisa que eu falo que mexe um pouco comigo, porque é a última lembrança que eu tenho do toque do André em mim. A mão dele na minha, um abraço, a gente interagindo. Depois disso,
nunca mais, assim. Foram 4 anos aí que eu não tenho mais o carinho dele em mim, por exemplo, que é algo que me machuca um pouco. Então a gente foi pra esse Mavá, mas antes a gente foi comer uma pizza, eu lembro de cada detalhe. Fomos comer uma pizza, descemos, fomos pro Mavá e algo me chamou muita atenção quando eu cheguei, porque tava frio, tava vazia a balada. Aí dançamos umas 2 músicas, né? Que a gente gostava de dançar sertanejo, e ele não dançava nada quando eu conheci ele, menina, mas assim, não dançava nem 2 foda e 2 pra cá, era Depois muito foi se duro. soltando. Ele era muito duro. Não, não é assim. Eu Era pensei, ruim, Tipo né? eu, no caso. É igual que era ruim. Né? O Alex dança e eu fico assim. não, você dança bem, eu Mais tô ou bem. menos. Tá toda envolvida. Ele, menina, ele era muito duro. Mas muito. Aí eu até coloquei ele numa escolinha de sertanejo. Oh, meu Deus. Foi. Pra ver se dá uma... Vamos É, dançar um sertanejo na escola? Vamos dançar? Aí ensinei, aí depois ficou todo. Aí já dançava com as meninas na Não, balada. calma aí. Já ficava todo Sabendo de história, desenvolto. É, Não ficava, não? o quê? Com as Dançando na meninas, balada é. com as Não, meninas? não, que assim, isso, que André? isso, para com É. isso. Quem não te conhece, te conta. Eu ia pra balada, eu tocava, cantava e tocava. E... É que tinha os fãs, né? Tem que dar atenção, né? Olha, Gabi, Gabi, meu, legal, tô gostando de você. Ela... tá aí. Brincadeira. Não, as passadas, né? Tá da hora. Brincadeira. Não homem ruim. Não, vale só a pra descontrair. E vale a pena dizer, é muito importante isso que eu vou falar. Sempre estávamos rodeados de amigos. Uhum. Grava isso. Muitas pessoas, muitos amigos, Festa, pessoas o tempo bebida. inteiro. O tempo inteiro, tudo. pessoas em volta da gente. E aí, nesse dia, fui lá no sertanejo com ele, nesse Mavá, dancei as 2 musiquinhas com ele, fiquei lá. Daqui a pouco entrou uma pessoa que me chamou muita atenção. Muita atenção. André, quem é esse moço? Uma dupla. Ele, não, eles tocam aqui, essa dupla toca aqui. Eu falei, pô, que legal. Mas, nossa, ele tava com uma vestimenta assim que não precisava de tudo aquilo pra um domingo à noite de frio numa balada vazia. Ele tava muito a mais. Eu falei, nossa, Chamando muita atenção do que todo mundo, de todos. sabe Jorge Mateus? Sim. Ele usava o uns chapéu chapéus lá. que nem Ah, o Mateus ou do Jorge, eu não sei quem, Parece o mas chapéu do Slash. Eles... nossa, sei. mas tava um pouco além. Tipo, isso é roupa pra balada de sábado, que tem Aham. muita gente, mas não de domingo. E eu falei, nossa, quem é esse moço? Ah, é fulano e fulano que toca aqui. Então o André foi lá, cumprimentou, abraçou, como sempre, muito simpático. Foi lá, tocou uma música com eles. E aí fomos embora. Essa é a última lembrança que eu tive do André, assim. Naquele momento. Naquele momento. Porque aí na segunda-feira eu amanheci com a notícia de que ele tava quase morrendo na UTI. E aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar. Tranquilamente, entrava 8 horas no trabalho lá na Barra Funda. E o André ia fazer uma entrevista na segunda-feira, né? Porque como ele tava desempregado. Isso, ele ia fazer a entrevista na segunda-feira, né? Acho que você pode contar essa parte da entrevista, o que aconteceu, né? Bom, fui fazer uma entrevista e aí, quando eu tava voltando, inclusive nessa empresa tinha um amigo meu, né? Mas eu acabei nem... Falei, não conversei com ele, não falei pra ele, né? E aí, nessa entrevista, quando eu voltei, liguei pra Jéssica e falei assim, ó, meu, acho que virou, vai dar jogo. O pessoal gostou bastante de mim, né? Aí ela falou, ah, tá bom, legal. Eu tava quase chegando no metrô. Só que quando eu tava chegando no metrô, esse meu amigo que trabalhava nessa empresa me ligou. Ô, você veio aqui, cara, e nem me avisou. Ô, o pessoal parece que gostou de você, é da mesma área que a minha. O pessoal gostou de você. Ô, volta aqui, vamos conversar sobre a vaga e tomar uma cerveja num bar. Ele tava com o pé no metrô. Dentro Dentro do do metrô. metrô já. Isso. Aí recebeu essa ligação E voltou pra e trás. voltou pra trás. Aí eu liguei pra ela, falei, ó, meu amigo me ligou, tô voltando, a gente vai conversar um pouco sobre a vaga, vai parar um pouco no bar, depois eu vou pra casa. Sua casa. Ela falou, ah, tá bom, tudo bem, tô te esperando. E aí, beleza, aí eu fui pra lá conversar com ele, a gente ficou tomando umas cervejas e tudo mais. E depois disso, quem chegou foi minha dupla junto com esse outro rapaz que ela tava falando que chamou a atenção. Aham. E aí foi que é muito comum quando se toca na noite, você sempre ir em shows de outras duplas, porque você vai conversando. Aí um dia a outra pessoa vai no seu show, você vai no show dele, Entendi. vai Então vai fazendo um criando aquele networking contato, ali, O né? vínculo, né? Vínculos aí, Isso. entendi. E aí, nessa aí, a gente foi no show do amigo desse cara que chamou atenção.
E você já visualizou ele, né, naquele dia. Foi, eu nem imaginava que era com ele que ele estava. Aham. E aí na volta ele assumiu o volante do carro que não era dele, era do rapaz que fazia duplo comigo. Licença, mas acho legal você falar a sua sensação dentro da balada como tava. Ah, gente, pelo amor de Que, Deus, sério. que as pessoas falam que quando vão morrer sentem a morte. Ah, E ele eu sou muito sentiu fã dele. isso. ele sentiu uma Sentiu. coisa diferente ali, Pesado, né? pesada. Pesado, ruim, ruim Ele demais. tava ali e não É. queria estar, né, André? É, tava ali, mas não queria estar. Inclusive era. E aí eu fiquei falando para os meninos, vambora, 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 vambora. E eles, não, não, não. Quando deu 3 horas da manhã, eu falei, meu, vamos embora. E a gente sabe que balada, 3 horas da manhã, você tá No curtindo auge, ainda. né? Você não vai embora 3 horas da manhã, né? Sim. E ele tava super incomodado. Incomodado. E aí na volta, esse rapaz ia assumir o volante do carro. Tava 3 dias sem dormir. E tinha bebido. E Caraca. foi que eu entrei Aí no você carro. deitou, né? Entrei, deitei no carro e dormi Então também. ele foi dirigindo bêbado já. E sem dormir. E sem Sem dormir. dormir. E assumiu um carro que não era Que dele. não era dele. E André deitou no carro com um sono profundo. Aí ele fala, eu nunca senti um sono desse. Eu Não. deitei e eu dormi. Capotou, Apaguei. apagou. E eu não tava bêbado nem nada. Eu nem tinha Não. bebido. Eu Não, nem deitei tinha bebido. e eu dormi. Porque nem tava, tipo. Não tava No no clima. clima. É, ele não tava no clima disso. Não tava no clima. E aí, Você já não queria estar ali, né? No É, caso. então. Você já não estava se sentindo bem. Você já sentiu alguma coisa. exatamente. E você não estava junto. Não, né? e aí eu estava em casa, Não tava em tal, casa. e aí quando ele me ligou lá atrás no metrô pra falar que ele ia voltar a Que ia tomar uma voltar, cerveja, eu falei, sim. pô, André, caraca, deixei tudo aqui arrumado, meu, Poxa, você vai já voltar. deu uma Aí eu também, falei assim. assim, ok, só que me chama, eu jogo a chave, toca a minha que tá arrumado, vou dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. Segui, Aham. dormi assim que nem anjo, Capotou. a não noite senti inteira. nada, assim, Nada. nenhuma agonia, nem nada. Dormi quando eu estava no trabalho e no caminho ligando pra ele, olhando no celular pra ver se ele não tinha mandado mensagem, porque não seria natural o André sair sem me mandar uma mensagem. Não ir pra casa sem me mandar uma mensagem, não seria natural. Isso ele Ele nunca sempre fez. tava Ele ali. sempre me comunicou das coisas. Ir pra balada ainda sem falar comigo, isso Jamais. nunca aconteceu. Pra você ver assim como os caminhos estavam errados mesmo, né? Uhum. E aí, cheguei no trabalho ligando, já louca da vida, E ele mandando nada. mensagem, preocupada já e nada. Daqui a pouco meu celular toca, uma pessoa que nunca me liga me ligou. E aí eu já achei super estranho, me pedindo. Mas que você conhecia. É, a irmã dele me ligou, mas assim, a gente não tinha essa Não se liberdade falava de ficar ligando, assim. E ela me ligou e ela falou, Jéssica, oi, tudo bem? Eu queria o contato do Felipe. O Felipe é o menino que tocava com ele. Eu falei, por quê? O que aconteceu com o André? Ah, não, só me passa o contato do Felipe. Falei, tá, eu vou passar. E eu já tava tremendo, né? Eu vou passar, mas aí você me fala o que tá acontecendo. E aí eu passei o contato. Daqui a pouco, a outra pessoa me liga, a Camila, namorada do irmão do André. Me liga, fala, oi, Jé, tudo bem? Então, deixa eu te explicar. O André sofreu um acidente. Eu já segurei na cadeira, assim. A menina que tava do meu lado, que trabalhava comigo, chama Carol, fez faculdade comigo, tudo, trabalhava na advocacia e tal. Ela já tentou me socorrer ali na Você tava hora. no trabalho, né? Então. Estava no trabalho, isso era umas 9 horas, eu recebi a notícia. Mas só que uma amiga, a Camila, que é a cunhada dele, me ligou, falou, mas uma amiga minha trabalha no hospital, ele tá no Hospital das Clínicas, viu ele, parece que tá tudo bem, parece que, eu lembro até da frase que ela viu os pés dele, parece que ele tá bem, tá tudo bem. Ele achou. Ai, gente, não pode rir da desgraça, meu Deus. Gente do céu. Ela viu os Tá pés bem? dele, tá tudo Viu os bem. pés dele, tá tudo bem. Aí você já ficou tranquila, no caso? Não. Fiquei tranquila. Aí eu já fui levantando, me ajeitando, e o Hospital das Clínicas era 10 minutos de onde eu estava trabalhando. Cheguei lá, Tava perto. não deixaram eu entrar. Eu não entrei. Eu fiquei 3 dias sem ver o André. E Não. ele tinha alguém com ele? Então, aí ele sofreu um acidente. Quem conseguiu subir ao primeiro momento foi a Kedma, né? Foi seu pai. Meu pai. Depois Meu veio pai a mãe chegou, do- eu não sei como, porque eu não falei pra ninguém sobre o acidente. Aí eu acho que Deus já estava me preparando. Antes de falar do que Deus estava me preparando, eu preciso falar uma coisa muito importante. Há um mês antes do acidente, mais ou menos, eu comecei a olhar todos os vídeos da Laís Souza no YouTube. Vocês conhecem Laís a Laís Souza? Souza, aquela ex-ginasta? Conhece? Que sofreu um acidente, ficou tetraplégica? É uma ginasta. Ela estava fazendo esqui? Ah, Isso. sim. E no momento que ela tava fazendo, Ela sofreu, Sim, ela estava eu vi. treinando. Então, assim, eu trabalhava lá, não, em vez de colocar alguma coisa no ouvido, não, eu colocava
todos os vídeos da Laís Caramba, Souza de um mês antes. mais ou menos isso. E ficava olhando, olhando. E eu falava pra ele, André, olha a história dessa moça. Imagina alguém sofrer um acidente, ficar nessa Meu condição Não, incrível, cara. Caramba. e ficar nessa condição assim, estando bem e sofreu um acidente. E o que acontecia que você falava? Nossa, eu falava, pelo amor de Deus, para de me falar isso, eu não gostava. Não gostava. Sentia um negócio Uma ruim. coisa ruim. Sentia um negócio Aí ruim. eu Imagino. horrível. E aí a gente ficava em casa de boa, vamos assistir um filme? Vamos, qual? De tetraplégico. Parece que Deus tava já preparando alguma coisa na cabeça de Exatamente. vocês. Em mim, com certeza. Vamos assistir qualquer filme de tetraplégico. Assisti o Como Eu Era Antes de Você, que todo mundo, inclusive, fala que nós nos parecemos pela história. E demais filmes aí, muitos outros de tetraplégico. Uhum. E um dos filmes preferidos da vida do André É é de um incrível. tetraplégico. Que é o Os Olha. Intocáveis. Vocês já Não assistiram? assisti Fica a ainda, já dica, vou gente. É assistir. lindo, Os Os Intocáveis. Intocáveis. Muito legal. Vou E Como Eu assistir. Era Antes de Você também. Vou assistir, já quero. legal. É o filme preferido de André. É. E assisti todos os filmes, todos os vídeos e falava pra ele. E aí, um mês depois aconteceu o acidente. Então, daí eu acho que Deus já estava me preparando. Não é Meu- possível, não tem Não. explicação, gente. Como É. assim? Do nada. Você nunca se interessou por isso e do Nunca. nada começar a consumir todos esses conteúdos. Pois é, de verdade. Eu E acho você, como que você ficava na sua cabeça assistindo aquilo? Você ficava, meu Deus, normal. que era natural. Normal. Um assunto qualquer. Pesquisa aqui, deixa eu pesquisar aqui sobre Entendi. quem? Sobre Laís Souza. Caramba. Pois é.